Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do B. E o nosso assunto de hoje é deslocamento do equilíbrio, parte 2. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Bio. E essa é a nossa segunda videoaula sobre deslocamento do equilíbrio, ou princípio de Le Chatelier. Na nossa primeira videoaula a gente falou sobre a influência da concentração no deslocamento do equilíbrio. Agora a gente vai falar sobre pressão e vamos falar sobre temperatura. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência de sempre. E é claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa produzir cada vez mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Valeu? Vamos lá então. Bom, então a gente vai falar sobre a influência da pressão. Bom, ele pode falar sobre pressão parcial, que é a pressão que o gás exerce se estivesse sozinho no recipiente, beleza? Ou a pressão total, que é você aumentar a pressão do sistema e não aumentar a pressão de uma só substância que participa do equilíbrio, beleza? Então vamos falar de pressão parcial. Bom, pressão parcial, gente, se você assistiu a primeira videoaula, você não vai ter problema porque é idêntico à concentração. Se você aumentar a pressão parcial de alguém, o equilíbrio será deslocado no sentido de consumir o agente que você aumentou a pressão, beleza? Então tá aqui, ó. Considere a equação gasosa genérica. Azinho, azão, gasoso, mais Bzinho, Bzão, gasoso. Setinha que vai, setinha que volta. Czinho, Czão, gasoso. Dzinho, Dzão, gasoso. Vou colocar aqui como sentido 1 e aqui como sentido 2. E aí ele fala o seguinte: o aumento da pressão parcial de um gás deslocará o equilíbrio no sentido de consumir o que for aumentado, certo? Igual a concentração. Então, por exemplo, se eu aumentar a pressão parcial do A, o A precisa de quem para reagir? Vai precisar do B. Então, se você aumentar o A vai pegar o B, vai deslocar para o sentido 1, não é isso? Que é o sentido de consumir o A. Logo, o equilíbrio é deslocado para o sentido 1. Aumenta a pressão parcial do A. O que acontece com a pressão parcial do B? Ela vai diminuir, certo? Logo, se eu estou deslocando para o sentido 1, o que acontece com a pressão parcial de C? Aumenta. E a pressão parcial do gás D também vai aumentar. Lembra daquela coisa que eu te disse? O efeito em um é o efeito em todos, menos no vizinho, que é pela sala. E aí o que acontece? Desculpa a expressão, gente, é só para a gente poder pegar melhor. E aí vai ficar o seguinte: se eu aumentar a pressão de B, se eu aumentar a pressão parcial de B, o B precisa de quem? Precisa do A. Então, se eu aumentar a pressão do B, o A vai cair. Então, olha aqui, ó, vai para o sentido 1, não é isso? Que é o sentido de consumir o B, porque para 2 eu formo o B. E aí, o que vai acontecer com a pressão parcial do A? A pressão parcial do A vai diminuir, porque o B vai reagir com A, logo eu vou ter menos A, então a pressão dele diminui. Como eu estou produzindo mais C e D, as pressões parciais desses gases vão aumentar, beleza? Muito bem. Se acontecer, deu aumentar a pressão parcial do C, o efeito feito em 1 é o efeito em todos menos no vizinho. Então, vou aumentar a pressão parcial de A, aumentar a pressão parcial de B e diminuir a pressão parcial de D. Por quê? Porque se você aumentar a pressão parcial de C, você vai precisar do D para reagir. Por isso, a pressão parcial de D diminui para formar mais A e B. Então, A e B levanta. Muito bem. E aqui, então, é o sentido 2. E aqui é a mesma coisa, sentido 2, porque se eu aumentar a pressão parcial de D, o equilíbrio é deslocado para lá, para consumir o D que eu aumentei. O D vai precisar do C para reagir, então a pressão parcial do C vai diminuir. A pressão parcial, então, do A aumenta e a do B aumenta. E aqui agora é o contrário. Se eu, então, diminuo a pressão parcial de alguém, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor o que foi perdido. Logo, se eu diminuo a pressão parcial do A, vai deslocar o equilíbrio para o sentido 2. Então, aqui, ó, ele vai deslocar para o sentido 2. Uma vez que ele vai sentir falta do A, você vai ter que refazer o A. Refazendo o A, ele vai ter que fazer o B também, porque não tem como fazer o A sem fazer o B. Então, o que acontece? A pressão parcial de B vai aumentar, mas C e D vão precisar reagir para formar o A que você tirou. Então, o que acontece? A pressão parcial de C vai cair e a pressão parcial de D também. A mesma coisa se eu tirar o B. Se eu tirar o B, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido 2, que é o sentido de repor o B, não é isso? Uma vez que eu vou repor o B, eu vou acabar produzindo A também, então a pressão parcial de A aumenta
e a pressão parcial de C vai diminuir, a pressão parcial de D vai diminuir também, porque vão ser obrigados a reagir para formar o B que foi diminuído. O que acontece se eu diminuir a concentração, melhor, se eu diminuir a pressão parcial de C? Se a pressão parcial de C diminuir, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor o C, logo ele vai se deslocar para o sentido 1. O que vai acontecer? Se a pressão parcial de C diminuir, ele vai ter que deslocar para formar C, então ele vai acabar formando D também. Então, o que acontece? A pressão parcial de D aumenta, mas a pressão parcial de A e a pressão parcial de B diminui, porque são obrigados a reagir para formar o C que foi retirado, certo? A mesma coisa o D. Se você retirar o D, o equilíbrio se desloca para o sentido 1 para formar exatamente o D que foi tirado. Com isso, não tem como formar D sem formar C, a pressão parcial de C aumenta, porque ele está sendo formado. Não é isso? E como A e B são obrigados a reagir, a pressão parcial dos dois vão diminuir, certo? Então, vamos para um exemplo. Aqui, ó. Considere a mesma reação química que a gente viu na aula anterior, ó. Considere o equilíbrio gasoso a seguir. Então, eu tenho 3 de H2 mais N2 dando 2 de NH3. Aí fala assim, indique o sentido do deslocamento do equilíbrio e o que ocorre com a pressão parcial do N2 se a pressão parcial do H2 for aumentada. Bom, se eu aumentar a pressão parcial do H2, o que vai acontecer? O efeito em um é o efeito em todos. Esse vai aumentar também, mas esse vai diminuir, certo? Bom, como eu estou aumentando aqui, ó, se eu estou aumentando a pressão parcial do H2, o equilíbrio vai ser deslocado para lá. Por quê? É isso que a gente chama de efeito volante. Se você aumentar, o que ele faz? Ele faz isso, vai deslocar para lá. Por quê? Quando a gente aumenta a pressão parcial de alguém, aumenta a concentração de alguém, o equilíbrio é deslocado no sentido de consumir o que for aumentado. Para cá, que é o sentido 2, eu formo um H2. Para lá, que é o sentido 1, eu consumo o H2. Então, o que vai acontecer? Então, se eu aumentar o H2, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido 1. Com isso, a pressão parcial do N2 vai diminuir, que é o que ele me perguntou, certo? A pressão parcial do NH3 vai aumentar, mas ele não me perguntou, ele me perguntou só o que ocorre com a pressão parcial do N2. E aqui, se a pressão parcial do NH3 for diminuída, se a pressão parcial do NH3 for diminuída, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor o NH3, que é o sentido 1 também, certo? Sentido 1. Porque sentido 1 bem pode repetir? Posso. Se você tirar o NH3, o equilíbrio se desloca no sentido de repor o NH3 que está sendo perdido. Consequentemente, o H2 e o N2 são obrigados a reagir para repor o NH3. Com isso, o que vai acontecer? A pressão parcial do N2 vai ser diminuída, certo? Então aqui, ó, diminuição da pressão parcial do N2, que eu esqueci de botar ali, e diminuição também da pressão parcial do N2, porque ele vai ser obrigado a repor o NH3. O efeito em um, o efeito em todo. Se diminuiu esse, tem que diminuir esse e esse também. Como ele não tem vizinho para aumentar, então é só isso aí mesmo. Mas se for a pressão total do sistema, aí você tem que prestar atenção no seguinte, porque a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Se você aumentar a pressão, você vai deslocar para o menor volume e vice-versa. Mas como é que eu vejo o volume, Binho? Você vai olhar para a equação química. Por exemplo, olha para o que é gasoso, só serve se for gasoso. Olha para cá, você tem 2 mols aqui e 1 mol aqui. A gente vai ler isso como volume. Eu tenho 2 volumes aqui e 1 volume aqui. Então, desse lado, eu tenho 3 volumes. E desse lado, eu tenho 2 volumes, certo? Então, o que acontece se eu aumentar a pressão? Então, se a pressão for aumentada, eu vou deslocar para menor volume, que é o sentido 1, que é para lá. Então, ó, eu vou deslocar para o... Ver se dá para enxergar aqui, sim. Vou deslocar para o sentido 1. Se eu vou deslocar para o sentido 1, o que vai acontecer com as substâncias, né? A substância Cl2O vai ser aumentada. Você vai ter um aumento na pressão parcial do Cl2O ou na concentração. Pode ser concentração também, beleza? E eu vou ter o quê? Uma diminuição na pressão parcial do Cl2, uma diminuição na pressão parcial do O2, ou uma diminuição na concentração do Cl2 e uma diminuição na concentração do O2. Tanto faz, tudo bem? Pressão parcial ou concentração, tanto faz. Lá na letra B, o que eu tenho? Eu tenho aqui gasoso e gasoso. Aqui é 1 e aqui é 3. Então, aqui eu tenho 4 volumes. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 volumes.
Então, o que acontece? Porque aqui só tem 2. Se aumentar a pressão, ele também vai deslocar para o menor volume, que é para lá. Se eu diminuir a pressão, ele vai deslocar para o maior volume, que é o sentido inverso. Beleza? Vamos lá. O aumento da pressão, porque ele perguntou o aumento, né? Pressão foi aumentada. O aumento da pressão vai deslocar para lá. Se o aumento da pressão vai deslocar para lá, o que vai acontecer? Então, aqui, ó, o aumento da pressão vai fazer o quê? Vai fazer aumentar a pressão parcial do NH3 e vai fazer diminuir a pressão parcial do H2 e diminuir a pressão parcial do N2. Ou vai fazer aumentar a concentração do NH3, tanto faz, e diminuir a concentração, não é isso? Do H2 e a concentração do N2. Ok, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui é sólido, e se isso aqui é sólido, é 0 volume. Tudo bem? Se isso aqui é sólido, é 0 volume. E aqui é gasoso, então aqui eu tenho 1 volume. Certo? Se eu aumentar a pressão, o equilíbrio quase não saiu. Se eu aumentar a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado para o sentido 2. E aí a gente só vai fazer referência a gás. Tudo bem? A gente não faz referência a substância no estado sólido e nem no estado líquido. Lembra disso. Tudo bem? Até para a aula anterior. A gente não faz diferença de substância sólida nem substância líquida. Aqui, o que vai acontecer? Se eu aumentar a pressão, ele vai deslocar para o menor volume, que é para o sentido 2. Aqui o tio esqueceu de botar o sentido, que é o sentido 1. Aqui ele vai deslocar para o sentido 1, que é o de menor volume, certo? E aí, aqui ele vai deslocar para o sentido 2. Substância sólida participa muito pouco do equilíbrio. Teoricamente, isso aqui aumentaria, não é isso? Mas como o sólido praticamente não participa, a gente não faz diferença. Vai ficar sentido 2, mas aí você está deslocando para o sentido 2, o que acontece com a concentração de CO2? Ou a pressão parcial do CO2 vai diminuir. Por quê, Binho? Porque para lá eu aumento ela, porque eu estou formando o CO2. Para cá eu diminuo, porque eu sou obrigado a fazer o CO2 reagir. Beleza? Então a pressão parcial do CO2 diminui ou diminui a concentração molar dele. Beleza? Que é a mesma coisa. E na letra D? Na letra D, se você aumentar a pressão, qual é o volume aqui? Aqui é 1 mol e aqui é 1 mol. Então, dão 2 volumes desse lado e desse lado 2 volumes. Aqui não faz diferença nenhuma o aumento ou a diminuição da pressão. Por quê? Porque os volumes são idênticos. Eu tenho certeza que você entendeu. Gente, 3. Influência da temperatura. A temperatura é o único fator, isso é muito importante para vestibular, é o único fator que faz mudar realmente o valor da constante de equilíbrio. Os outros não. Mas, na verdade, os outros mudam, mas à medida que o equilíbrio vai se estabelecendo, quando o equilíbrio é estabelecido novamente, o valor volta para o que era antes, ou seja, continua constante. Mas a temperatura não. A constante de equilíbrio ela tem a ver com a temperatura que é estabelecido o equilíbrio em questão. Mas, o que acontece? Se você aumentar a temperatura, o equilíbrio se deslocará no sentido endotérmico. Por que é o sentido endotérmico? Aumentou a temperatura, vai para endo. Diminuiu a temperatura, vai para exo. Por que isso acontece? Porque endotérmico absorve calor. Se você está aumentando a temperatura, é porque você está tendo um aumento na quantidade de calor. Logo, quem vai absorver esse calor é o endo. E se você diminuir a temperatura, você vai deslocar o equilíbrio para o sentido exotérmico, ou seja, o sentido de liberar calor. Muito bem, indivíduo. E aí é o seguinte, o que ocorrerá com a concentração e o sentido do deslocamento do equilíbrio quando a temperatura é aumentada? Como é que eu vou saber qual é o sentido endotérmico ou qual é o sentido exotérmico, Capadócio? É o ΔH que vai te dizer isso. É o ΔH. Se o ΔH for negativo, eu vou escrever um pouquinho aqui em cima, tá? Se o ΔH ele for menor que 0, tá? Quer dizer que ele é negativo. O sentido 1 vai ser exo, o sentido 2 vai ser endo. E o contrário, se o ΔH for positivo, tá? Se o ΔH for positivo, ou seja, se ele for maior que 0, o sentido 1 ele vai ser endo, e o sentido 2 vai ser exo. Certo, gente? Vamos lá. Por exemplo, qual é o ΔH dessa reação aqui? É menos 286. Aqui eu vou fazer uma alteraçãozinha, porque aqui é H2, não é isso? H2
mais O2, dando H2O. Como aqui está por mol, vai ficar meio de O2 aqui. Meio de O2, dando H2O. Muito bem, então agora sim, o ΔH está certo e a equação está certinha. Muito bem, o que isso influencia em nada? É só para deixar a equação certa. Olha o que acontece, queridos. Olha só, se o ΔH é negativo, ele está me dizendo então que o sentido 1 é exo. Logo, o sentido 2 é endo. Certo? Se o ΔH fosse positivo, para lá seria endo, voltando seria exo. Muito bem, gente. Ele falou o que acontece, o que ocorrerá com a concentração e o sentido do deslocamento quando a temperatura é aumentada. Se a temperatura for aumentada, aumenta a temperatura, deslocará para endo. Endo é o sentido 2. Então, ele vai ser deslocado para o sentido 2. Ele vai ser deslocado para o sentido 2. Ele vai ser deslocado para o sentido 2. O que vai acontecer? Vai haver uma diminuição na concentração da água. No caso aqui, como ela é gasosa, eu posso dizer que é uma diminuição na pressão parcial dela. E eu vou ter, então, um aumento na concentração de H2. E eu vou ter, então, um aumento na concentração de O2. Bom, se você quer exercitar um pouco mais, você pode ir para o biscoitinho de deslocamento do equilíbrio do princípio de Le Chatelier. Lá tem vários exercícios para você fixar cada vez mais a matéria. Tem uma coisa que você precisa entender que é muito, mas muito cobrado mesmo também, que eu não escrevi aqui, que é a influência do catalisador. Senhores, catalisador não desloca equilíbrio. Catalisador faz até com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, mas ele não tem influência no deslocamento do equilíbrio. Isso você precisa saber. Catalisador não influencia no equilíbrio, Capadócio. Tá entendido? Catalisador não influencia no equilíbrio. Beleza? Então, eu te espero lá no biscoitinho de deslocamento do equilíbrio e numa próxima videoaula. Te vejo lá!